Olá, bem-vindo à Boa Teologia. O nosso tema de hoje é Por que Jesus veio à Terra? Nós pensamos em cristianismo, nós conhecemos o fato de Cristo ter se feito carne, Cristo, Filho de Deus, encarnado e ter sido morto, ressurreto ao terceiro dia, mas a questão que muitas vezes nos perguntamos é por que Jesus teve que vir à Terra. Deus não poderia ter resolvido esse problema da onde ele estava, não poderia ter feito de uma outra forma. Existe uma tese relativamente conhecida, uma tese antiga, que diz que monta um cenário sobre a respeito da dignidade, ou seja, um ser que tem tamanha dignidade, um ser grandioso em glória, um ser é, extremamente grande, complexo, a sua dignidade é infinita. Esse ser é Deus. Deus tem uma dignidade infinita. A tese do direito diz que a punição para uma ofensa ela deve ser proporcional à dignidade do ofendido. O homem, enquanto ser, ele possui uma dignidade finita. O homem é uma criatura de Deus, portanto, ele possui uma dignidade finita comparada com o próprio Deus. Quando o homem caiu no pecado, nós vemos isso no capítulo 3 do livro de Gênesis. O homem pecou na pessoa de Adão. O homem trouxe sobre si as consequências do pecado. O homem passou a ser um ser longe de Deus. Ele trouxe consequências eternas para a sua vida. A sua vida na terra ela passa a ter um fim, a morte física, e também ele passa a ter uma morte espiritual, longe de Deus, uma condenação eterna. A ofensa do pecado do homem, ela atinge o Deus de dignidade infinita. Como poderia isso ser resolvido? Era necessário que um ser da mesma raça, um ser da mesma origem do homem, ou seja, Adão ele é o patriarca da raça humana, ele é o cabeça da raça humana, ele deveria, ou um seu descendente deveria pagar para que a ofensa de Deus fosse paga. Ou seja, um descendente do cabeça da raça, que foi Adão, deveria sofrer as consequências da ofensa, deveria ser punido. E qual o tamanho da pena que deveria sofrer o ofensor? O ofensor ele deveria sofrer uma pena infinita. Então, para que o pecado, para que a ofensa fosse paga verdadeiramente, primeiro quesito é que seja um membro ou um descendente da mesma raça, para que seja válido. Não adianta ser um outro animal, algum outro objeto para pagar, para sofrer a consequência do pecado. É necessário que seja da mesma raça, seja alguém descendente, seja fruto de Adão. E o outro requisito é que ele possa pagar infinitamente, ele seja um ser infinito para pagar. O problema acontece que o homem ele não é um ser infinito, pelo contrário, ele é um ser finito. E, e a pessoa que deveria pagar, o ser que deveria pagar, deveria ser uma pessoa humana, um ser da raça humana. Então Deus resolve essa questão encarnando-se, vindo na forma de homem e sendo ele um ser, continuando ele sendo um ser infinito, ele é capaz de pagar de maneira infinita ou de maneira total a dívida
porque a dívida ela é proporcional à dignidade do ofendido. Então, somente um ser infinito, o próprio Deus, poderia pagar essa dívida. Porém, Deus, ele na sua essência, ele não é humano, ele não pertence à mesma descendência ao cabeça Adão. Portanto, seria necessário que ele fosse um homem. Então, por isso, Deus se fez homem e, ao mesmo tempo, mantendo as suas características, os seus atributos divinos, quando na sua infinitude ele é capaz de pagar integralmente a dívida do pecado e ele ainda assim é um representante efetivo, é um representante eficaz da raça humana. Ele é homem, ser 100% homem e 100% Deus. Esse é um mistério da doutrina chamada Cristologia, a doutrina de Cristo, onde nós entendemos que Cristo é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Por isso foi necessário que Deus encarnasse para pagar a dívida do pecado do homem. Obrigado, vejo você na próxima semana no nosso próximo vídeo. Até mais.